Bom dia, eu sou a professora Ana Virgínia Vandenberg, hematologista da UEPA, e vou falar hoje sobre leucemia e transplante de medula óssea, porque nós estamos no fevereiro laranja, que justamente faz a conscientização dessa doença tão importante que são as leucemias e o tipo de tratamento dessa doença que é o transplante de medula óssea, que embora a gente esteja falando na época da leucemias, ele também é muito importante para algumas outras doenças. Aqui, olha. Então, a gente pode iniciar realmente falando o que é leucemia. Então, leucemia ele é um câncer da medula óssea. Não é um câncer do osso, é um câncer do sangue que passa dentro do osso da medula óssea. Nós temos, então, uma célula, que é a célula mãe, que hoje em dia nós também conhecemos como célula tronco, que ela vai dar primeiro 2 ramos, que é o setor linfóide e o setor mieloide. E depois essas células começam a se desenvolver, a amadurecer e vão dar as células do sangue que nós conhecemos, as hemácias, as plaquetas, os neutrófilos, os linfócitos. E hoje nós vamos também conhecer como é que nós podemos diagnosticar de uma maneira bem simples e também encaminhar o tratamento, pelo menos para discutir com os pacientes. Então, lembrando a medula óssea, ela tem as células que ficam lá dentro, que são células que não vêm para o sangue periférico, que você não vai ver no hemograma, que são as células indiferenciadas. E elas são todas muito parecidas, mas elas servem para que haja uma evolução dessas células, até que elas se amadurecem e já vêm para o sangue periférico, cada uma com a sua morfologia, ou seja, mostrando o que cada uma tem, como elas são diferentes e quais aqui elas já são capazes de desenvolver as suas funções. As hemácias de levar o oxigênio, as plaquetas de melhorar o sangramento, os neutrófilos e os monócitos, também os eosinófilos, até os linfócitos, fazendo a nossa proteção. Esses aqui, que são chamados granulócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, eles vão ser, então, aqueles que iniciam a nossa proteção, e depois dos monócitos, os próprios linfócitos já vêm, então, para nos ajudar a fazer ao resto da proteção, quando já começa a gerar os anticorpos para o nosso organismo. Quando nós falamos em processo de leucemia, tá? Nós vemos que a nossa hematopoese normal, a produção das células dentro da medula óssea já ficam mais comprometidas. Então, aqui eu trago uma figura de como isso acontece. Essas células aqui todas são células normais que nós temos no sangue. Sendo que o mieloblasto, o promielócito, o mielócito e o metamielócito normalmente ficam apenas na medula óssea. Uma vez ou outra, eles podem vir para o sangue periférico, como nos processos de infecção. E os bastões e os segmentados neutrófilos, eles já vêm realmente porque já estão amadurecidos para completar a nossa proteção. E essas células todas, elas se dividem e elas se diferenciam para poder chegar a esse setor já maduro, né, de saber desenvolver uma função. Isso normalmente o que acontece. Quando existe alguma alteração, seja na produção dessas células, porque elas estão alteradas no seu início, lá quando elas ainda são imaturas, indiferenciadas, ou na fase que elas já estão maduras, essas células podem ter, então, uma alteração e perdem essa harmonia de divisão e de proliferação. E começam, então, a formar um clone, muitas células que são diferentes das células normais. E por isso que nós temos, então, a leucemia. E essa leucemia, então, a gente coloca aqui como se estivesse vendo uma lâmina. Nós temos as hemácias, temos também os eosinófilos, os neutrófilos, e vamos ver o monócito, e também aqui o linfócito. E essas aqui são as plaquetinhas. Quando nós temos o processo de leucemia, nós vamos ver que algumas células começam a se desenvolver e só elas vão proliferando, vão crescendo em detrimento das outras células. Por isso que nós vamos ter o processo de anemia, vamos ter de sangramento e também o paciente com facilidade de infecção nesses processos. Porque na leucemia, as células normais começam a ser produzidas em menor quantidade.
Quando nós falamos em leucemia, nós vamos lembrar sempre que é uma doença de célula, então é uma doença citológica, não tem patologia aqui. O que nós vamos ver mesmo é a morfologia das células. E elas podem ser do setor mieloide ou do setor linfóide. E podem ter células imaturas, que elas são chamadas, então, de agudas, e realmente elas têm uma evolução mais rápida, ou então de crônicas, quando essa evolução é mais lenta e é formada de células já maduras. Dessa maneira, nós vamos ter 4 principais tipos de leucemia. As leucemias mieloide agudas, mieloide crônicas, as linfóides agudas e as linfóides crônicas. Lembramos que as desordens da medula óssea, elas podem acontecer porque existe muita proliferação, sem diferenciação, e também que pode acontecer uma apoptose em quantidade menor, que acontece nas leucemias agudas. Ela pode ter uma proliferação, uma doença mieloproliferativa, em que a diferenciação da célula é normal, ou seja, a hemácia tem uma carinha de hemácia, a plaqueta também, embora seja de um clone diferente, de um clone neoplásico, e elas proliferam mais até do que as leucemias, por isso que nós sempre vamos encontrar um número aumentado de hemácias, ou um número aumentado de leucócitos, ou um número aumentado de plaquetas. E as síndromes mielodisplásicas, que quase não tem proliferação, a apoptose é muito grande e algumas vezes a gente pode ver diferenciação. Esse aqui é o caso daquelas doenças que nós temos o que chamamos de uma pancitopenia, quando o paciente tem anemia, leucopenia, plaquetopenia no sangue periférico, e essas células estão crescendo apenas na medula óssea. Bem, aqui então a gente lembra como é que acontecem as leucemias agudas, pelas células imaturas, que são chamadas blastos, que estão lá dentro da medula, e nessa ocasião eles vêm para o sangue periférico. Já as leucemias crônicas, elas se caracterizam realmente por já apresentarem células semelhantes às células que nós vemos no sangue periférico, as células maduras. Aqui a mieloide, que tem as células todas na sua fase de diferenciação, então nós vamos ver os segmentados, neutrófilos, mas também vamos ver bastões, metamielócitos e até promielócitos. E na leucemia linfóide crônica, que nós vamos ver sempre os linfócitos crescendo, principalmente os linfócitos B. Então, nós podemos fazer uma divisão entre as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Sempre, então, contextualizando que as doenças hematológicas heterogêneas de leucemias agudas, elas vão ter uma expansão de células progenitoras que são chamados blastos, que normalmente começam a crescer na medula óssea e vão, então, se filtrar no sangue periférico e até em alguns outros órgãos. Sistema nervoso central, pele, rim, etc. Por conta disso, nós vamos encontrar, então, paciente que apresenta anemia, neutropenia e plaquetopenia em graus diferentes, e, consequentemente, o sintoma que advém dessas alterações. Então, fraqueza, infecções e sangramentos, justamente pelo crescimento desses blastos dentro da medula óssea, impedindo que as outras células comecem a crescer. Então, é isso que nós vamos ver nesse sanguinho aqui, que essas células deixam de ser fabricadas células normais, e os pacientes, então, vão ter esses sintomas de anemia, de sangramento e de febre, com infecção por causa da imunodepressão. O quadro clínico, normalmente, ele pode ter também um aumento de baço, de fígado e até de gânglios, numa porcentagem muito pequena, em torno de 10%, porque essa doença é uma doença que ela se desenvolve muito rapidamente, às vezes em uma semana ou em poucos dias. Algumas vezes nós vamos ter infiltração do sistema nervoso central, trazendo sintomas de neurológicos, como se fosse de uma meningite. Em algumas situações nós vamos ter hipertrofia gengival, que a gente sempre se lembra sempre quando tem o componente de monócito, e algumas vezes nós podemos ter doença extramedular, na pele, na vesícula, no intestino, que nós chamamos de sarcoma granulocítico ou clorome, que na verdade representa 1% dos processos de leucemia. O laboratório das leucemias agudas, ele é já suspeitado no hemograma,
que você vai ver graus de anemia, normalmente são anemias normocíticas, normocrômicas, algumas vezes a gente pode ver elas macrocíticas, com o número de leucócitos, na maioria das vezes, bem aumentado, então você vê de 20, 40, às vezes até 400 ou mais mil leucócitos. Esses leucócitos, eles começam a ser diferentes, a gente pode ver, então, algumas vezes esses bastonetes aqui, principalmente nos promielócitos, que nós chamamos de bastonetes de Auer, que nós não encontramos em células normais, e algumas vezes a figura não ficou muito boa aqui, como se fosse um pires, que a gente chama de cup-like. Então, isso aqui a gente já lembra que é uma célula imatura, que é um blasto que está presente nas leucemias agudas. A desidrogenase lática também aumenta muito pela proliferação das células. Como essas células são destruídas, passam, então, a ter um aumento do ácido úrico, os eletrólitos, a função hepática também fica alterada. Nós vamos ter, então, algumas vezes alterações, principalmente na chamada leucemia promielocítica, de uma coagulação que envolve o TAP, o TTPA e o fibrinogênio. É importante que a gente faça a sorologia para hepatites B e C, para HIV e também para HTLV. E algumas vezes nós vamos precisar já fazer o eletro e o ecocardiograma dos pacientes por causa das drogas que nós vamos utilizar, que muitas vezes são cardiotóxicas. É importante que a gente peça para os pacientes colherem o que nós chamamos de HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade humana, e leucocitária humana, que é importante para a gente ver se esse paciente tem irmãos compatíveis ou outras pessoas que sejam compatíveis, para que a gente possa indicar o transplante de medula óssea, se assim for a necessidade do paciente em alguma situação. Para que a gente feche, então, que a gente confirme o diagnóstico das leucemias agudas, nós precisamos ver a presença dos blastos, e esses blastos eles podem estar presentes na medula óssea ou no sangue periférico. A morfologia vai ser muito importante para que a gente possa observar, e esses blastos eles devem estar em uma porcentagem de 20% ou mais. Esses blastos, então, são levados para fazer uma fenotipagem imunológica, em que nós vamos saber realmente se eles são linfóides, se eles são mieloides, e dentro dessa imaturidade dele, qual é o estágio que ele está, que a gente vai ter, então, ter mais subsídios, mais informações para poder tratar o paciente. Anormalidades genéticas também são muito importantes, e hoje em dia, inclusive, depois que nós já começamos a usar, além da citogenética convencional, a citogenética molecular, e em 20% dos casos, talvez nós nem precisamos ter o número de blastos em 20%. A gente pode ter até menos blastos, mas já conseguir fazer um diagnóstico através dessas anormalidades genéticas. Também vamos usar outros tipos de pesquisa, como a reação em cadeia de polimerase, para observar o BCR-ABL, que é uma translocação que nós observamos molecular, que vem do gene 922, e algumas vezes também nós já podemos utilizar outras metodologias, como o FISH, a imunofluorescência, que nós vamos poder ver outros genes, como o PML rara, que aparece nas leucemias promielocíticas. Então, hoje em dia, para você fazer o diagnóstico, você tem que saber se o paciente tem blasto. Se ele tem blasto, ele vai ser, então, diagnosticado como uma leucemia aguda. E você tem que fazer a imunofenotipagem para saber se ela é do setor mieloide ou do setor linfóide. E também é importante que a gente saiba essas anormalidades genéticas que tem, porque nós já temos drogas-alvo que vão ser importantes para que a gente faça o tratamento desse paciente. Então, o que é preciso saber sobre a leucemia mieloide aguda? Que ela é comum mais no adulto, os adultos acima de 65 anos, um pouquinho mais frequente nos homens que nas mulheres, e que existem alguns fatores que a gente pode, então, relacionar. Não são os fatores etiológicos mais precisos, mas a gente sabe que pacientes que tiveram, então, contato com benzeno, pesticidas, radiações ionizantes, que já fizeram quimioterapia anteriormente, como pacientes de câncer de mama,
Alguns que têm alterações genéticas, como anemia de Fanconi, então síndrome de Down, que tem a trissomia do 21, e até outras doenças hematológicas anteriores, como anemia plástica severa, hemoglobinuria paroxística noturna, ou então doenças malignas, como mielodisplasia, doenças mieloproliferativas crônicas, eles podem evoluir para uma leucemia aguda. Aqui a gente traz, então, a primeira classificação, em 1970, das leucemias mieloide agudas, que era estritamente morfológica. Então, a gente viu o tipo de célula que estava relacionado. Hoje em dia, nós já utilizamos pela Organização Mundial de Saúde a classificação que é baseada completamente em alteração genética. Então, isso aqui é muito importante hoje em dia para a gente já tratar o paciente, inclusive indicar alguns tipos de terapia-alvo, porque nós já temos medicações que elas são indicadas para os pacientes que têm alguma alteração, como o BCL, ABL, ou então pacientes que têm o NPM1, o paciente que também tem o FFLT3. Então, muito importante a gente já saber que existe essa classificação e o máximo que puder a gente já começa a utilizar para fazer o tratamento desses pacientes. A imunofenotipagem ela é de suma importância para que a gente possa classificar e diferenciar as leucemias em, primeiro, leucemia mieloide, linfóide, linfóide, linfóide B e linfóide T, porque elas vão ter tratamentos diferentes, certo? E aqui, então, eu coloco até mostrando aqueles conglomerados de células que são mais importantes, que a gente chama de CD, os clusters de diferenciais, que vai mostrar o que é uma linhagem B, por exemplo, CD20, CD19, o que é do setor mieloide, CD33, o MPO, e dessa maneira nós vamos então fazendo o diagnóstico do paciente cada vez mais seguro para que a gente possa tratar. A classificação de risco das leucemias mieloides agudas, elas estão baseadas principalmente nas alterações genéticas, tá? Seja convencional da citogenética, como ou pela alteração molecular. Então, muito importante que a gente saiba, eu tenho um paciente com inversão do 16, ele vai ter um risco baixo de recair, vai ser um bom respondedor de tratamento. Já aqueles pacientes que têm já alterações complexas de cariótipo e citogenética com mutação do FLT3, eles têm uma maior possibilidade de não ter um desfecho muito bom quando tem esse diagnóstico. Tá? E o tratamento hoje em dia, ele ainda se baseia para alguns pacientes na quimioterapia. Se o paciente recai, ele pode fazer novamente uma quimioterapia, mas nós também já podemos ter, porque esse paciente, desde o início, o conhecimento se ele tem um doador. E se esse doador vai poder, então, ser parente ou não, para que ele possa, então, fazer o tratamento dele, principalmente dos pacientes de risco intermediário e alto risco. Para os pacientes acima de 60 anos, e agora eu digo que até pacientes mais jovens, já podem se beneficiar do tratamento com hipometilantes e também associados a inibidores de anti-BCL2. E para aqueles pacientes que têm recaída e têm refratariedades, nós chamados RR, nós já temos medicações que nós vamos poder usar, então, de segunda linha para esses pacientes. E sobre a leucemia linfóide aguda? Ela é uma leucemia que ela é mais comum em crianças, né? Então, bem diferente da leucemia mieloide. A gente vê que com a idade esses pacientes vão tendo cada vez menos leucemia linfóide aguda, embora a gente saiba que adultos também possam ter. Ela é mais comum de ter infiltração do sistema nervoso central, por isso que todos os tratamentos, eles são voltados para a profilaxia do sistema nervoso central. E na leucemia linfóide, nós temos um pouquinho mais de pacientes com aumento de baço de fígado e de gânglios. A leucemia linfóide aguda também teve uma classificação morfológica, que hoje em dia já foi substituída também pela classificação da Organização Mundial de Saúde, que está relacionada principalmente com as alterações citogenéticas. Quanto aos fatores prognósticos, aqui nós não vamos ter só as anormalidades cromossômicas que vão contar, mas também a idade do paciente, a contagem inicial dos leucócitos e como foi que o paciente respondeu à quimioterapia de indução, ou seja, a primeira quimioterapia que ele faz. Tudo isso nós vamos então poder mostrar se o paciente é um paciente de alto risco ou então de baixo risco.
Quando nós classificamos as leucemias linfóide agudas, nós vamos ver então que nós temos leucemias B e leucemias T. Isso é muito importante por causa do tipo de tratamento e também da evolução dos pacientes. Então, é necessário que seja feita a imunofenotipagem para que a gente conheça, inclusive, essas células muito imaturas, umas que já são mais imaturas, para a gente poder saber como é que nós vamos tratar e acompanhar esses pacientes. O tratamento das leucemias linfóide agudas também ainda são feitos com quimioterapia, a não ser para pacientes mais idosos ou pacientes que tenham BCR e ABL positivo. Nós temos hoje em dia uma medicação chamada blinatumomab, que serve tanto para pacientes jovens, para pacientes pediátricos, quanto também para pacientes idosos quando eles recaem ou não respondem ao tratamento. O transplante de medula óssea ainda é uma possibilidade para esses pacientes, tanto quando nós sabemos que eles têm o fator de risco aumentado, ou então quando esses pacientes recaem. E cada vez mais nós estamos aumentando os indivíduos que vão fazer o transplante, independente da idade deles. Agora nós vamos falar um pouquinho das leucemias crônicas, né? Então, nós temos aquelas que têm as células com todas em suas fases de maturação, que nós chamamos de mieloide crônica, e aquelas que têm só linfócitos, que nós vamos chamar de linfóide. As leucemias crônicas, elas se caracterizam principalmente por ter leucocitose. Também tem os graus variados de anemia e de plaquetopenia. Algumas vezes, como nas leucemias mieloide crônicas, nós podemos encontrar até plaquetas aumentadas, mas elas se caracterizam muito mais pela presença de leucócitos aumentados e, dependendo do setor, a gente vai ver se ela é mieloide ou linfóide. A leucemia mieloide crônica, ela foi a primeira doença neoplásica relacionada com uma alteração cromossômica pelos anos de 1960, que foi a translocação do cromossoma 922, né, que a gente vê aqui nessa figurinha, e que mais tarde, já pelos anos de 1990, nós descobrimos que ela se dava por uma alteração molecular que foi vista como chamada de, né, então, BCR-ABL, que hoje em dia é importante para o diagnóstico e para o acompanhamento desses pacientes. Tanto que de 20 anos para cá, que nós estamos usando uma medicação que trata realmente a leucemia mieloide crônica, que são os inibidores de tiroquinase, porque nós já temos o conhecimento dessa alteração molecular. Ela é uma doença que normalmente representa 15% das leucemias numa idade entre pacientes de 40 a 50 anos. E o sexo masculino ainda também é mais acometido do que o feminino. Então, por causa disso aqui, hoje em dia nós temos uma medicação que faz com que essas células parem de crescer. E nós temos até pacientes que podem parar o tratamento porque eles começam a ter essa alteração indetectável. Então, é muito importante a gente lembrar que o BCR-ABL é o fator que nós vamos procurar para fazer o diagnóstico, é aquele que nós vamos acompanhar para ver se o paciente está tendo uma resposta satisfatória. A leucemia mieloide crônica, ela pode apresentar uma alteração que normalmente nós não vamos ver em outros tipos de leucemia, que é a evolução para os pacientes de uma fase crônica para uma fase acelerada e ou então uma fase blástica. Normalmente, quase 50% dos pacientes são assintomáticos e vão ver leucocitose com um aumento de células, né, do setor mieloide, um hemograma. E aí nós chamamos então de fase crônica, quando o paciente pode ter o baço aumentado, fígado, certo? E alguns outros tipos de granulócitos presentes, como os eosinófilos e basófilos. Em algumas situações, nós já vamos ter uma fase acelerada, que é aquele paciente que estava bem e começa a ter de novo a doença, e quando o paciente já apresenta mais de 10% de blasto, nós já podemos, então, dizer que esse paciente está numa fase blástica. E ele vai ser tratado como uma leucemia aguda, seja ela mieloide ou linfóide, como ela estiver aparecendo. Aqui nós temos, então, o risco que é dado para os pacientes conforme a idade, tamanho do baço, número de plaquetas e número de blastos, que vão nos dizer se esse paciente tem um alto grau, um alto risco ou um baixo risco de doença.
Muito importante para a gente utilizar isso, até para a gente poder indicar o tipo de tratamento que nós vamos oferecer através dos inibidores de tirosina quinase. Então, o que foi observado lá pelos anos de 1990? Que essa proliferação se dava porque tinha uma enzima, a tirosinoquinase, que fazia com que essas células ficassem proliferando sem parar. Então, já foi descoberto os inibidores de tirosinoquinase, hoje nós já estamos na terceira linha, né, dessa medicação, que nós fazemos com que, então, haja uma parada de crescimento e a negatividade, ou esse paciente fica muitos anos sem apresentar essa translocação 922, que a gente chama na fase molecular de desaparecimento do BCR-ABL. Para os pacientes que não têm uma boa resposta e que conseguem ter um doador que seja compatível, a gente pode oferecer o transplante de medula óssea. O interferon hoje em dia só é utilizado para pacientes de leucemia mieloide crônica grave, na qual nós não podemos utilizar esses outros tipos de tratamento. Aqui, então, a gente só faz a análise da resposta mostrando que você pode ter, acho que a gente chama de resposta hematológica, que são aqueles pacientes que primeiro desaparecem os leucócitos, depois nós temos a alteração molecular, que a alteração citogenética, que desaparece, então, o cromossoma Filadélfia, a translocação 922, e, por fim, a resposta molecular, que é aquela que nós esperamos que é a resposta profunda, quando desaparece, então, o BCR-ABL. Muito importante a gente saber disso para poder acompanhar o paciente, tá? E esse guideline, então, desde 2013, permite com que a gente faça o acompanhamento. Quanto menos a gente tiver BCR-ABL, maior nós vamos ter, então, a resposta para o paciente e até chegar em uma condição de 2 a 5 anos que o paciente não apresente mais essa alteração, ele ficar sem medicação. Já a leucemia linfóide crônica, como a gente sabe, é uma proliferação de linfócitos B, que vão ter, então, uma imunofenotipagem característica conforme os critérios de Matutes, que nós já vamos ver. Nós temos uma fase inicial da leucemia linfóide crônica que nós chamamos de linfocitose monoclonal de significado indeterminado, quando o paciente já tem mais de 5.000 linfócitos clonais. Então, é importante que algumas vezes nós não vamos tratar esses casos, mas nós temos que acompanhar. E temos outros extremos, que são aqueles pacientes que já têm muitas células, têm uma celularidade aumentada e também têm doença nodal, ou então que eles só vêm com doença nos linfonodos, no baço, no fígado, que nós vamos chamar de linfoma de linfócitos de pequenas células, tá? Então, é importante porque a gente saber isso, porque vamos tratar da mesma maneira. Se o paciente tiver muita leucocitose e infiltração na medula, se o paciente já tiver infiltração desses linfócitos pequeninos dentro de algum órgão, principalmente dos linfonodos, nós já vamos tratar o paciente da mesma maneira. Ela é muito comum em países ocidentais e a idade também em torno de 60 anos, e ela é uma das doenças linfoproliferativas mais frequentes no Ocidente nessas pessoas de 60 anos. Esses critérios de Matutes, eles vão normalmente nos mostrar esses marcadores aqui. Então, o paciente precisa ter 4, 5 pontos para dizer que realmente é uma leucemia linfóide crônica. E nós ainda vamos destacar esses restos citoplasmáticos aqui que nós chamamos de sombras de Graham-Patch, que é muito comum nessa doença. A leucemia linfóide crônica, 70% dos pacientes ao diagnóstico podem ser assintomáticos. Quando esses pacientes começam a progredir, né, então, de doença, começam a ter gânglio, baço, fígado, anemia, ou então ter fenômenos autoimunes, como anemia hemolítica autoimune, púrpura e vasculite, nós já sabemos que esses pacientes devem ser tratados. Dificilmente nós vamos ter isso no início da doença, mas, e algumas vezes nós já pegamos os pacientes com esses sintomas e nós vamos ter que tratá-los. As alterações citogenéticas também são muito importantes para a gente poder, então, decidir o tratamento do paciente e saber que algumas vezes eles podem se transformar para um linfoma de alto grau. Então, nem toda leucemia linfóide crônica vai correr de uma maneira bem tranquila. Nós temos o estadiamento,
que foi feito tanto por Rai como por Binet na América e na França, que mostram, então, que nós temos evolução dessa doença. Quando tem só um aumento do linfócito, quando já tem aumento do linfócito e do gânglio, quando já tem também aumento do baço do fígado, e quando esse paciente começa a ter anemia e ou plaquetopenia. Então, o Binet disse o seguinte: se você tiver só aumento do gânglio, sem visceromegalia e também sem anemia e sem plaquetopenia, você tem um bom prognóstico. À medida que vão surgindo as outras coisas, você realmente já começa a ter um intermediário pior para esses pacientes. Então, é sempre bom a gente ficar com atenção a essas escalas do que está acontecendo. Os fatores de risco, hoje em dia, estão relacionados na leucemia linfóide crônica, principalmente as alterações genéticas e de imunoglobulina de cadeia pesada. Então, se essa imunoglobulina GHV estiver não mutado, se o paciente tem deleção do 19 e a normalidade da proteína TP53, realmente a gente sabe que o paciente tem uma progressão pior, com uma sobrevida global menor. Quando o paciente tem deleção do 13 e trissomia do 12, nós já sabemos que esse paciente vai ter uma evolução melhor, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente ter a alteração genética acompanhando o paciente. Aqui foi o que, então, que eu já falei, né? Que esses pacientes começam a ter alterações dentro do hemograma, já alteração de exame físico, que vão demonstrar que esse paciente está evoluindo da doença. E aqueles que não eram tratados, então a gente tem necessidade de começar a tratar. Depois dessa fase de observar e acompanhar o paciente, que nós chamamos de watch wait, nós podemos oferecer para esses pacientes, seja de SUS, seja pacientes de público, vários tipos de tratamento, desde a quimioterapia até combinações hoje em dia que a gente pode fazer de 2 ou 3 drogas para esses pacientes, que é importante a gente dar uma qualidade de vida e um tratamento para eles. Bem, algumas outras situações a gente pode ter uma variação da leucemia linfóide crônica, como a leucemia prolinfocítica, que é aquela célula que fica intermediária entre o linfócito maduro e também o linfócito imaturo, o blasto. É importante a gente reconhecer e saber tratar, embora ela seja tratada como leucemia linfóide crônica, mas a gente tem que saber a diferença morfológica dessa doença. A tricoleucemia, ou leucemia de células cabeludas também, inclusive nós vamos ter um marcador diferente para ela, que é o CD25, e vamos acompanhar essa doença e tratar muitas vezes. E a leucemia aqui de células granulares, que saiu desse lugar aqui, que normalmente a gente não vê linfócito granular, e nessa situação nós podemos ver, tá? Um tipo de leucemia muito especial que eu gosto de chamar a atenção é a micose fungoide, tá certo? Que pode ter uma evolução com um comportamento clínico bem agressivo, que nós vamos chamar de síndrome de César. Então, toda vez que nós temos manchas na pele relacionadas ou não com o processo de leucemia, é bom biopsiar para saber se está tendo uma infiltração na pele. Nós vamos ter que tratar esses pacientes muitas vezes locais, certo? Com pulva, ou nós vamos ter que tratar esses pacientes com quimioterapia e também alterações locais mesmo, com alguns tipos de pomada e principalmente o uso desses raios. Quando o paciente já chega nessa fase aqui, que é uma fase bem ruinzinha, com nódulos, com infiltração em toda a pele, claro, fica pior o tratamento deles, mas a gente consegue fazer o tratamento. E o que a gente deve, então, lembrar de leucemia? Que o paciente pode ter sintomas que são iguais a muitas doenças, anemia, sangramento, baixa de resistência, né? O paciente tem que fazer a diferença entre leucemia aguda e crônica através dos blastos, que estão só nas agudas, e sempre atenção com o mielograma. Ver o número de leucócitos, ver se o paciente tem neutropenia, se ele tem linfocitose, se ele tem a presença de células jovens, que a gente já vai ter, então, que pedir a imunofenotipagem e ver o que é. Quando a gente pede imunofenotipagem, a gente faz diagnóstico das leucemias mieloide agudas, das linfóides agudas e das linfóides crônicas.
Quando nós vamos fazer o BCR-ABL, a gente não vai ter leucemia linfóide crônica, só a leucemia mieloide aguda, e também vamos ver prognóstico das leucemias agudas, mieloide e linfóide, tá? Então, aqui é um quadrinho só para a gente lembrar o que a gente tem que solicitar para esses pacientes. E quanto ao transplante de medula óssea, ele é uma opção de tratamento para o paciente. Ele deve fazer primeiro a quimioterapia para limpar a medula e depois, então, ser oferecido para ele o transplante de medula óssea. Ele pode ter um doador, esse doador pode ser halogênico, quando é de uma pessoa para outra, o autólogo, quando é dele para ele mesmo, e o cisgênico, quando é de gênio. O transplante alogênico, que é o que mais a gente hoje em dia solicita para o paciente, ele pode ter aparentado, não aparentado ou haploidêntico. Ou seja, ser muito, muito semelhante ao dele, como de um parente mesmo. Ele pode até ter um monte de parente, mas não ser muito parecido com o dele. E algumas vezes ele não precisa ser 100% idêntico para poder receber uma medula. Ele pode ser até 40%, 50% que ele pode receber uma medula do outro indivíduo. Aqui as indicações do transplante de medula óssea, tá? Então, não só para as leucemias, mas para todas quase as doenças hematológicas hoje em dia a gente pode utilizar. E lembrar que a fonte de célula-tronco da hematopoética, ela pode ser da medula óssea, do sangue periférico, que é o que mais nós usamos hoje em dia, e do sangue de cordão umbilical ou placentário, que já está caindo praticamente em desuso. Como é que nós vamos escolher o doador? Ele vai ter que ser sempre escolhido pela compatibilidade do HLA. Então, é o tecido de histocompatibilidade humana leucocitária que vai mostrar quem é aquele que vai ser o seu doador, e não aquele que eu vou escolher. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que fazer um condicionamento, que é a preparação do receptor, tá? Essa preparação da pessoa que vai receber a medula, então nós podemos, assim, tirar as células que eles têm lá dentro, que a gente chama de mieloablativo, e ele pode ser também não mieloablativo ou de intensidade reduzida. Quem vai decidir isso é o transplantador, conforme a doença que o paciente tem, conforme a quantidade de células que ele tem. Então, é muito importante que a gente tenha o hematologista que está acompanhando e também o transplantador, para que a gente possa decidir qual é o melhor condicionamento, o melhor para o paciente, e então fazer o transplante. E como é que você pode se tornar um doador de medula óssea? Você deve ter uma idade, tá? Qualquer idade, porque a gente vê até pessoas que, né, geram um filho para poder ser doador. Então, a pessoa tem que ir ao hemocentro, fazer um cadastro, tá certo? Que esse cadastro vai, então, para o registro de doador de medula óssea e coleta uma amostra de sangue, para que a gente possa fazer, então, essa tipagem, que não é a tipagem sanguínea, é a tipagem celular. Então, você vai, pode fazer isso, qualquer pessoa pode ser, né? Então, um possível doador de medula óssea. Isso é importante para você fazer para quem você conhece e um ato voluntário de amor para quem você não conhece. Muitas vezes, depois de anos, as pessoas são chamadas, principalmente na nossa região, que é muito miscigenada, para que possa fazer essa doação. E hoje em dia, a maioria das vezes, essa doação é feita como você vai fazer uma doação de sangue mesmo, pelo sangue periférico, pelo sangue da veia. Não precisa tirar lá de dentro da medula óssea, tá bom? Então, era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Eu deixo essa frase, porque a doação de medula óssea é realmente um ato de amor, assim como a própria doação de sangue. E que a gente fique atento para que possa fazer o diagnóstico das leucemias de uma maneira mais segura. Obrigada.